Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações, paz, luz e liberdade. A você, querido irmão, querida irmã, que está pela primeira vez no nosso canal. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Não somos uma igreja, não somos religião, nem casa espírita. Só que nós pregamos, nós ensinamos, nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Explicamos sempre por que na luz da doutrina dos Espíritos, porque é a única doutrina que não tem preconceito, não tem separação. Somos todos irmãos. Que a paz desse Deus todo Criador, desse Criador do universo infinito, esteja com você, com sua família. Não importa o nome que você dá a Ele, só que Ele é um Deus de amor. E nada existe fora deste amor. Nós, se você ainda não escreveu aí no nosso grupo, escreva aí, nos ajuda a propagar esta semente de luz, porque nós temos a certeza contundente, só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Porque a igreja, a religião, a política, até o dia de hoje, demonstrou que não pode trazer paz e nem unir a humanidade. Porque eles não mudam. Eles têm a trindade do mal, o egoísmo, o orgulho e o preconceito. Segundo o Mestre Jesus, preconceito separa em vez de unir. E ele nos orientou, reino dividido não subsistirá. Só o Evangelho de Jesus é mensagem de amor. Por isso que nós insistimos, nós pregamos, nós ensinamos, nós gravamos, enviamos para o mundo inteiro. Participa conosco, faz um comentário aí, dá um like, dá sugestão para nós. Se apresenta aonde você encontra, em qualquer lugar deste planeta Terra. Vamos nos unir. Estamos no tempo da regeneração, que não é o planeta Terra que vai regenerar, não. Quem tem regenerar somos nós. Nós temos que convencer Israel, os católicos, apostólicos romanos, os evangélicos protestantes, aceitar Jesus como o libertador. Ele é o Messias. Ele é a estrela da manhã que dirige os navegadores no deserto. A estrela que dirige os navegantes no mar revolto na noite da eternidade. E ele nos dirige até chegarmos na terra da promessa, que o Senhor Deus prometeu a Abraão e ao seu povo. Tão somente obedecer a tua palavra e andar nos seus estatutos. Nós estamos estudando o livro de André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Xavier. São 13 livros. Nós estamos estudando o Nosso Lar, que é o primeiro livro. André Luiz, ele passa para nós, ele comunica para nós, informa para nós o que é a vida no mundo espiritual, porque nós somos espírito, nós não somos daqui.
o planeta Terra é apenas um temporária, mas nós precisamos dela para evoluir. Mas a nossa verdadeira vida é do outro lado, porque nós somos espírito. Este corpo que foi criado, não com Adão e Eva. Adão e Eva é uma parábola. O verdadeiro casal foi criado no capítulo 1 do versículo 28 da Gênesis, no 6º dia da criação. Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia e abençoou. Deus não amaldiçoou, não. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus verdadeiro é aquele que nós pregamos, que nós ensinamos, que Jesus nos ensinou quem Ele era. Ele é amor. Ele não perdoa, mas também não condena. Porque o seu amor é infinito. Ele não vê erro em nós. Ele sabe que nós somos frágeis. Nós erramos mais do que acertamos. Nós estamos gravando o nosso lar. Hoje nós vamos já gravar o capítulo 27. Nosso lar é uma colônia espiritual, entre as 100 e poucas que existem no Brasil e no mundo. Nosso lar está sobre a cidade do Rio de Janeiro, a 50 quilômetros de altitude. Não é o céu não, viu, meu irmão? Ela ainda está na crosta da terra. Capítulo 26, nós falamos da ida de André indo para o trabalho. Aí ele desceu uma escadaria para ir até a área de trabalho. Agora ele se encontra na ala de trabalho. Quando ele chega lá, ele pensa, poxa, não era isso que eu pensava. Ele pensava que ia encontrar um hospital, né? Que ele ia trabalhar numa enfermaria. Não, mas o que ele estava vendo ali era um monte de seres humanos em desespero. Era grito, choro, lamentação. Via mão esquelética levantando, pedindo ajuda. Seres humanos com rosto cadavérico, monstruoso, olhos arregalados de horror, de medo. Então André Luiz fala que ele então apelou pela prece, porque os amigos que ele conhecerá agora ensinaram que na hora de desespero, naquela hora que ninguém mais pode nos ajudar, ele sempre estará ao nosso lado, Jesus de Nazaré. Então ele pede ajuda a Jesus, ajuda ele. O que ele poderia fazer? Aí então Tobias, pergunta, chama a enfermeira, cadê os outros trabalhadores? Tem poucos. Ah, Tobias, o ministro convocou aquele que pudesse se voluntariar para ajudar os samaritanos. O samaritano é um grupo que anda nas trevas socorrendo alma. Lembramos que nós falamos que nós estamos na época da Segunda Guerra Mundial. Nesse tempo, centenas de almas chegam no plano espiritual completamente amalucado, louco, débil mental, sem saber o que fazer, desesperado, com a energia sangrenta da guerra, do poder das trevas. Aí então, Tobias disse, André, não se impressiona com as cenas, porque esses nossos irmãos, eles estão libertos. Eles foram resgatados das trevas, das zonas umbralinas. Lá ele estava preso em armadilha satânica, sangrenta. Estava sendo torturado e vampirizado. Eles foram socorridos. Aqui, André, eles estão já
na fila da regeneração. Lembrando, aí então, um senhorzinho de idade, grudando na cama, gritou: Tobias, Tobias, me ajuda. É terrível a minha situação. Eu estou sofrendo mais do que a morte do corpo. Eu preciso sair daqui. Outro gritava: me socorre, eu estou sem respiração, eu não consigo respirar. Outro gritava: socorro, eu estou morrendo à fome, à sede. Por favor, me ajude, alguém me ajuda. Aí então, Tobias aproximou daquele irmão que se grudava na cama e dizia: eu não posso ficar aqui. Então Tobias acariciava-lhe as frontes. Então perguntou à enfermeira: o que foi que aconteceu com ele? Que ele piorou dessa maneira? Aí ela explicou: é a família. A família continua a chamar por ele, a se desesperar por causa dele, porque ele não soube formar a associação da vida deles. Eles se acostumaram a viver da dependência dele. Agora eles não conseguem viver sem eles. Então fica enviando a ele esses pesadelos que não dá em paz. Ainda de manhã, ele saiu correndo desesperado. Então o nosso irmão Juvenal segurou ele e tentaram fazer ele voltar para trás, mas ele era irresistível. Foi então que eu permiti a ele que desse o passe para que ele adormecesse, né? Tem um nome, mas é um passe que faz a pessoa adormecer. Então, ele esmoreceu, eles trouxeram novamente para a cama, agora eles amarraram ele na cama. Porque até então Tobias disse: eu vou providenciar para que nós vamos até a família, para orientar eles. Coloco aspas para explicar a vocês. Quando eu trabalhava na reunião mediúnica, uma senhora nos procurou, que a filha dela havia desencarnado, mas ela sentia a presença da filha em casa e percebia que a filha estava sofrendo. Então nós fizemos uma oração e pedimos ao plano espiritual que nos esclarecesse o que estava acontecendo. Se ela estivesse, a filha dela estivesse no lar, que viesse até nós para conversar conosco. Então ela se comunicou através da médium. Então ela disse: eu estou bem, irmão. O que está me atrapalhando é ela, é a minha mãe. Porque ela não me deixa em paz. Quando eu estou sendo tratado, ela começa a me chamar, começa a se desesperar. E automaticamente eu estou ao lado dela. Eu não posso ir para lugar nenhum. Ela não me deixa eu sair de casa. Percebe, minha irmã? Então o que Tobias vai fazer? Ele vai até a casa desse nosso irmão, que eu esqueci o nome dele, que eu sou danado para esquecer o nome. E vai, os espíritos vai durante a noite, tira a família do corpo físico na hora do sono, faz uma reunião e coloca na mente dele para esquecer aquela pessoa que morreu, porque está atrapalhando aquela pessoa. Então, coloca uma isolação para que eles deixem aquele espírito, porque senão ele não melhora. Esses pensamentos chegam como pesadelo a ele. Fecho aspas. Aí então, outro disse, um espírito disse: sabe, esses são esses que estão aí, que
está acontecendo aqui são traficante espiritual. Me chamou a curiosidade. Então, eu ia perguntar para ele o que é traficante espiritual. Lembrei do conselho da nossa irmã Laura. André, cuidado com a curiosidade. Deixa a curiosidade. Procura fazer o melhor, procura trabalhar. Concentra no trabalho. Não esqueça. Agora coloco aspas novamente e vou explicar para vocês o que é o contrabando espiritual. Aquele que cobra para fazer oração. Porque tem igreja que paga para que a pessoa saia do umbral e vai para o céu. Tem religião que ensina as pessoas a depositar dinheiro na conta da igreja, para quando ele desencarnar, a igreja orar por ele, para ele ter um bom lugar. Os fazendeiros, os escravagistas, no passado, tempo da escravidão, tocava café a poder de mãos escravizadas dos nossos irmãos negros que eram escravos. Eles não se preocupavam com a igreja, porque no fim do ano a igreja ia até a fazenda para levar 20% da colheita, uma bolsa cheia de moeda, aí levava a Eucaristia para a família. E eles pregavam que a família estava sendo salva, estava libertada. Mas os escravos e as mulheres não precisavam, não. Escravo e mulher é como animal, não tinha alma. Então, por isso que a igreja era a favor da escravidão. A igreja não era contra a escravidão, pouco era, não vou dizer todo mundo, mas tinha muitos que trabalharam para libertar os escravos, mas a maioria da igreja era a favor da escravidão. Os outros igrejas faz promessa, faz propósito, né? Se você tem uma dificuldade, tem um problema, você faz um projeto, deposita um dinheiro na conta da igreja e você vai receber. Então, as igrejas ensinam a negociar, a barganhar com Deus. Isso é contrabando. Porque os dons celestiais é de graça. O Senhor, o Mestre do Mestre, nos ensinou. Dai de graça o que de graça dá. Minha irmã, você que costuma fazer isso, pagar dízimo, fazer promessa, depositar dinheiro para ganhar alguma coisa, você está contrabandeando o bem celestial. Tenha cuidado. Estude o Evangelho conosco. Você vai saber do que nós estamos falando. Fechamos a aspa. Aí então Tobias convidou para ir em outra ala, porque este chamado hospital era separado em alas. Ainda Tobias disse, olha, essa ala aqui é só de masculino, mas tem a ala das femininas também. Então, entramos dentro de uma outra ala. André Luiz disse que precisou se concentrar, porque ele cambaleou, quase que ele cai. Então, ele contemplou 32 pessoas, 32 almas, deitados numa cama bem baixa. A cama é baixa porque eles caem para cair da cama e não se machucarem, né? Ah, mas o espírito machuca, é perispírito, não é o espírito. O perispírito é um corpo semimaterial, mas é material. Então a cama é bem baixinha. Só que esses permanecia calado, parecia morto. Parecia pessoas que estão dormindo, tendo pesadelo, agitando. Coloco aspas novamente. Para você entender bem, melhor, porque não dá para me explicar tudo nesse áudio, você entra na nossa página da internet, Caminho do Amor Francisco Pedro, Renascer para uma Vida Melhor, capítulo 9, a viagem astral. Eu conto a história, eu conto de uma viagem astral que eu fui até
o hospital no mundo espiritual, onde fica esses nossos irmãos. Esses são os nossos irmãos religiosos, principalmente evangélico, protestante e católico. Porque eles pregam a vida toda, a existência inteira, que eles vão morrer, vão dormir, esperar Jesus voltar. Aí chega lá, eles querem dormir. Aquele que são materialistas, aquele que não acredita, ele chega lá, eles adormecem, mas ele tem aquele pesadelo, porque eles necessitam de acordar. Então Tobias começou a aplicar o passe no primeiro. Quando fazia a oração, de repente aquele espírito começou a expelir uma gosma, uma ectoplasma escura, como vomitasse pela boca, pelo nariz. E era mal cheirosa, cadavérica. Então Tobias disse, essa é a energia que eles acumulam durante a sua existência, pregando, distorcendo a palavra. Lembra que o Espírito disse lá? É os contrabando. Esse é o resultado. Aquelas moedas se transformam isso daí, em fluidos malignos, em moedas de dificuldade. E quando então, nossa irmã Narcisa, vou colocar aspas novamente, a enfermeira Narcisa, é a quinta mulher, a mulher da vida de André Luiz. É a quinta mulher que é tudo para André Luiz. Você vai ouvir falar dela até no último livro. É uma enfermeira, um espírito bem adiantado, que trabalha, que cuida. A profissão dela é o amor. A Narcisa. Então Narcisa tentava limpar aquela sujeira que saía dos vômitos. Aí de repente, como acontece, nós fazemos oração no lar, fazemos evangelho no lar. As nossas paredes, às vezes, você entra numa casa, está impregnada de energias negativas, energias trevanas. Então, quando nós começamos a orar, a luz começa a resplandecer, então aqueles miasmas começam a desfazer, porque treva é a ausência da luz. Então, quando Tobias começa a orar, então não só aquele, mas como vários, começa a vomitar também. Começa a dar ânsia de vômito e começa a sair. E a Narcisa, então, limpava um, corria para limpar o outro. Aí, de repente, André Luiz olha de um lado, vê um balde com os apetrechos de limpeza. André Luiz, no instinto, sem ele raciocinar, ele foi lá e pegou aquele balde e já correu no próximo que estava e começou a limpar. Começou a fazer, olhava o que Narcisa fazia e fazia simultaneamente junto com ela. Como disse Abraim Suede, né? Que quando ele ia numa sociedade que sentava na mesa e via aquelas pessoas com vários talheres, vários copos. Então, tinha aquela hierarquia para comer, ele não sabia, então o que ele fazia? Ele esperava o dono da casa. Então, começava a fazer o que o dono da casa fazia. Pegava uma colher, ele pegava. Pegava um tipo de copo, ele pegava. Então, começava a copiar, para não fazer errado. Então, André não sabia o que fazer, porque ele não tinha costume. Ele tinha quem fazia isso para ele, não precisava fazer. Aí ele pegou, viu os apetrechos, viu que ela usava aquilo para limpar aquelas almas. Então ele pegou o primeiro que estava na frente dele e começou a fazer o que ela fazia. Aí começou a trabalhar também. Narcisa parou, olhou para ele, sorriu e balançou a cabeça de gratidão. E ele reparou que Tobias parou de dar o passe, olhou para ele também e sorriu. E percebeu que o seu rosto se encheu de emoção. E assim, trabalhei aquele dia todo,
fazendo o que me foi possível, o que eu aprendi, o que era necessário. Este é a ala de trabalho, o primeiro dia do trabalho. Querido irmão, querida irmã, você que está me ouvindo, você pode dizer, pode pensar, você está nos seguindo, talvez você esteja com depressão, você é depressivo. Talvez você várias vezes fale, por que que nada dá certo para mim? Por que que tanto problema? Você acha que as suas dificuldades, a sua cruz, é mais pesada do que a do outro. Mas se você reparar bem, tem pessoas piores do que você. Lembra da primeira ala? Aqueles que estavam gritando, pedindo ajuda? Ele estava melhor, porque ele estava nas trevas. Ele estava ali dando os primeiros passos para a regeneração. Agora, aqueles ali naquela área, estavam adormecidos, está na inércia ainda. É isso que está acontecendo com você. Está depressiva, minha irmã. Nada dá certo para você, minha irmã. Trabalhe. Use a sua força. Esqueça de você, vai ajudar. Tem pessoas piores do que você. Quando eu estava no hospital com a dengue, né, com o vírus da dengue, eu comecei a orar. Estava triste. O meu amigo espiritual falou para mim, o irmão está triste? Agradeça a Deus. Isso vai passar rápido. Lembra, meu irmão, que aquele que está no hospital do câncer, em estágio terminal, ele está pior do que você. Lembra, minha irmã, que tem criança que nasceram com doença degenerativa que é desconhecida, não tem antídoto, não tem remédio para curar. Essa mãe sofre muito mais do que você. Lembra, minha irmã, nós estamos vivos. Enquanto estivermos nesta existência, é porque o Senhor Jesus, Ele tem certeza que nós podemos fazer alguma coisa. Nós não estamos aqui por acaso, não. Ajuda as outras pessoas e ajudará você, porque a lei do universo é essa. Ama e será amado. Perdoa e será perdoado. O antídoto para a depressão, o antídoto para a mal sorte, minha irmã, é trabalhar para o bem. Não propague as trevas. Esqueça as trevas. Deixa que ele se mate. Vamos orar, vamos pedir paz para o nosso planeta Terra. Esses nossos irmãos que matam em nome de Deus, esses irmãos ditadores que perseguem as irmãs, humilham as nossas irmãs, esses ditadores que invadem outro país e não percebem que o seu país é cheio de bênção, não se contenta com o que tem. Esse que é um simples, é humilde. Quando ele assume o poder, ele mostra as garras, muda completamente. Aquela pessoa que procurava ajudar, agora ele desvia a merenda escolar, onde crianças vão para a escola para se alimentar, porque não tem o que comer. Esse que retira, desvia o dinheiro da saúde, onde a pessoa morre na fila dos hospitais. Tem políticos que estão desviando dinheiro da ajuda dos países, dos estados que está emergido de água. Vamos orar por esses nossos irmãos, porque nós oramos pelos deficientes físicos, devemos orar por deficiente intelectual, porque esses políticos, esses religiosos que pregam mentira, que é contrabando, porque lembra? Quem vende a bênção de Deus, quem negocia a oração de Deus, quem negocia a entrada no céu, é contrabando, é contrabandista. Tenha cuidado, minha irmã. Ainda é tempo. Está acendendo a luz amarela. Desperta, que Jesus te esclarecerá. Desperta dentre os mortos, porque o religioso está morto. Falou Paulo e chamou Jesus de o religioso de mortos. Desperta do sono da indolência. Jesus vai esclarecer o que você tem que fazer. Eu sou Francisco Pedro.
eu sou evangelista, eu sou um administrador deste grupo. Estou aqui de braços abertos, eu e o grupo ecumênico do Caminho do Amor, para te atender. Faça um comentário, faça pergunta. Se você não concorda conosco, dá uma sugestão melhor para nós, porque nós não fazemos prosselito, nós procuramos pregar a verdade de Deus, que não é nossa, é de Jesus. Ele é o caminho, na verdade e na vida. Lembra, sem Jesus nós não iremos a lugar nenhum. Com Ele nós venceremos, porque estando com Ele estamos com Deus. Se Deus é por nós, querido irmão, querida irmã, ninguém será contra nós. Saudações, paz, luz e liberdade, hoje, sempre, eternamente. Que assim seja.